Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Bicho Papinha. Eu sou Denise Brasileiro, sou mãe da Carol, da Sofia e de 2 pets, o Adamastor e a Madalena. A minha especialidade dentro da medicina é pediatria e nutrologia. E hoje a gente vai conversar um assunto que tem deixado muitos pais preocupados e nós profissionais da área de saúde mais ainda. Dietas da moda, dietas restritivas, que às vezes não é o pai e a mãe que está orientando essa dieta, nem o profissional que cuida daquela criança ou do adolescente, mas de repente ele viu no TikTok, de repente ele buscou no Google e achou essa dieta. E então é um assunto que a gente tem sim que conversar com os nossos filhos e conversar com os outros profissionais para ver como que a gente vai prevenir transtornos alimentares sérios como anorexia, bulimia, que começam através dessas simples dietas de restrição ou dietas da moda. E aí eu tive a felicidade de convidar a doutora Nara Ney e ela aceitou vir conversar com a gente hoje sobre esse assunto. Ela é pediatra, trabalha também muito ela tem pós-graduação em nutrologia pediátrica. A clínica dela fica em Lagoa Santa. É uma profissional que, assim, a gente gosta demais. Ela participa da Sociedade Mineira de Pediatria, no Departamento de Pediatria Ambulatorial. E seja muito bem-vinda, doutora Nara. Nós vamos conversar muito hoje, né? Eu estou muito feliz de estar aqui no podcast que eu sempre escutei e hoje está falando um pouco de crianças, de adolescentes, da nutrição. Acho que o papo vai ser bom. Você falou para mim que você conseguiu uma pesquisa com as suas pacientes, principalmente nessa, né, na puberdade, aí, na adolescência, sobre o que elas estão comendo, sobre essas dietas. Conta para nós, que eu achei muito interessante. Quando Denise falou, vamos falar de dietas da moda, vamos falar como é que tá essa questão da adolescência. Primeiro, eu falei assim, gente, o que é dieta? Então, dieta, quando você vai na palavra, é uma palavra que vem de regime passado pelo médico, e outra que veio falar dieta vem por cotas. Então, não dá para falar com saúde uma coisa que vem por cotas, porque a gente precisa ter saúde por toda a vida. Então, dieta não pode ter início, meio e fim. Por isso que a gente fala do estilo de vida, né, Denise? Que a gente fala... aboliu essa palavra dieta, né? Mas quando eu fiz essa pesquisa entre as adolescentes, o que mais me chamou atenção é que dieta é o que elas mais falam, né? Então, uma me falou que eu achei interessantíssimo, ela falou assim, até ela é muito próxima a mim, falou assim, Tia Nara, a gente quer agora ficar travada. E eu falei assim, mas como que é travada, né? Porque travada a gente pensa assim, uma coisa que não mexe, musculosa. Então, isso eu fiquei muito preocupada, porque a gente já... Teve uma época, anos 80, né, Denise? Eram as mulheres muito magras, né? Aquela modelo Kate Moss, né? Depois, na verdade, 80 ainda não era muito. 90, que veio uma época de mulheres muito de passarela, muito, muito magras. E hoje, o que eu vi nas adolescentes é esse culto ao corpo com músculo, né? A vigorexia. Gente, não é fisiológico uma mulher ter muito músculo, né, Denise? Então, às vezes, hoje as adolescentes têm a vitrine do Instagram, é uma fábrica de modelos bonitas, é uma fábrica de felicidade esse Instagram, é uma fábrica de mulheres perfeitas, com filtro, e isso o músculo está se... A nova adolescente, ela tá ficando com esse negócio do músculo. Lógico que uma adolescente chega para nós, né, querendo ir na academia, a gente vai incentivar, a gente fala dos exercícios, física. Mas o que a gente vê, eu tô até com medo de um mercado negro aí, porque às vezes essas adolescentes vão ter que, para ter esse corpo musculoso, implantar chips de hormônios, e isso pode levar a alterações hormonais, alteração, né, muscular, assim, que isso não vai se sustentar, né, a saúde não vai sustentar. Então, essa pesquisa que eu fiz, eu achei que eu ia achar um pouco de dieta
restritiva, né? A gente já falou que o nome de dieta não é bom. Eu achei que ia achar o jejum intermitente, né? Que a gente pode falar um pouquinho sobre adolescente e como que ele chegou aqui no Ocidente, mas eu fiquei um pouco assustada, né? Com essa questão medo, do músculo, né? E esse termo travado, eu nunca tinha escutado. Isso foi muito interessante até para a gente alertar o seguinte, essa questão da atividade física, quando você percebe que seu filho está querendo exagerar na atividade física, falar muito essa questão de ficar, agora então é travado, não musculoso, pensa. Né? Isso aí já acende uma luzinha que pode estar, sim, já com transtorno alimentar. Não clássico, mas começa por aí. E quando a gente começa a juntar algumas pecinhas e começa a trabalhar essa adolescente que já está com esses sinais, a gente pode deixar que esse quadro não vá para frente. Não chegar aqueles meninos, né, realmente com anorexia clássica, com bulimia, come, vomita, força vômito ou com compulsão alimentar. Então é muito importante você que é pai e mãe, que tem criança, que tem adolescente, tem que conversar sobre isso. E tem que ficar atento, não é achar bonitinho. Nossa, minha filha emagreceu até. Epa, como que ela emagreceu? Ela está comendo bem, ela reorganizou a dieta, fez uma educação alimentar ou ela tirou um tanto de coisa? Ou ela está vivendo de ar, né? Porque eu acho que tem gente que vive de ar. Tem hora que eu vou perguntar. Teve uma consulta que eu estava falando sobre alimentação e quando eu falei para a menina de banana, falando feijão, ela olhou como se eu estivesse falando um alimento proibido, assim. Aí eu brinquei com ela. Você tem medo de banana? Aí ela fez uma carinha assim pra mim que tinha medo de banana. Eu falei, olha, então deixa eu te contar uma coisa. Banana tem o famoso triptofano, né? Que é o precursor de serotonina para você ficar de bom humor, porque os adolescentes já têm uma alteração de humor assim deles mesmos, já de né? Ser adolescente. Já de ser adolescente, porque é muita coisa na cabeça deles. É precursor da melatonina para dormir. Você não quer ter uma boa pele, você não quer aprender para ir pro vestibular, tem que dormir, né? Então olha para você, ela chegou, como uma adolescente, como um ser humano pode ter medo de banana? É porque viu, é porque low carb, é porque não sei o quê, é porque não sei o quê. Aí depois conversando também ela tinha medo de feijão. Eu falei, você não pode ter medo de feijão, nossa, porque feijão tem um precursor para o seu cérebro. Você não quer passar nas provas do Enem? Ela, não é só estudar, não? Eu falei, não, você precisa de precursores no seu cérebro, de vitamina B, você precisa de vitamina B9, de vitamina B3. Eu falei, isso, onde que você vai ter? No feijão. E ela ficou. Então, eu achei aquela conversa muito boa, mas assim, ela não ter medo. Aí eu falei, você tem medo do miojo? Não pode falar, pode. Né? Você tem medo do leitinho preto? Não tem medo e tem medo da banana, né? Então, assim, eles não têm medo do ultraprocessados. Né? Não tem medo e tem desses outros produtos. Né? Outros, assim, que já tá chegando no consultório, Denise, acredito que no seu também. Eu quero tomar whey. Né? Você quer? Então vamos ver se você precisa. Não é que adolescente, né? Às vezes a gente pega uma adolescente que realmente tem uma baixa ingesta proteica, que vem de uma cultura dos pais, um vegetarianismo, né, Denise? Então, assim, você vai fazer o aporte de acordo. Mas, assim, eu quero tomar whey porque lá no Instagram eu vi que uma pessoa toma, porque ela tá musculosa, porque isso... Porque tem seus riscos, né? Tem os seus riscos renais, tem os seus riscos de distúrbio hidroeletrolítico. Não é só assim, eu quero tomar. E tudo é uma dieta, é uma alimentação balanceada, tá vendo? Até a gente sem querer falando dieta. Mas tudo é o balanceado e às vezes o que é bom para um adolescente não vai ser bom para o outro adolescente. Então depende de muita coisa. E às vezes eles ficam muito decepcionados porque eles vêm na consulta de nutrologia achando que como está praticando muito esporte que eu vou passar whey, eu vou passar glutamina, eu vou passar todos esses ultraprocessados que eu não vou passar. Né? Assim, eu passo quando realmente é necessário, mas a maioria das vezes é comida de verdade, comer de tudo. E agora tem uns alimentos que são alimentos chaves na vida de alguém. Banana, gente, abacate, feijão, arroz.
E arrumaram tanta confusão, né? Hoje de manhã, quando eu acordei, porque a gente fica com a cabeça a mil no dia de gravação de podcast, para a gente poder passar tudo que a gente estuda, aprende para vocês. Eu estava pensando assim, eu tenho 51 anos. Quando eu era pequena, eu não lembro dessa confusão de alimentos. A gente não lembra, assim, isso é uma coisa muito recente de falar o alimento é bom, o alimento é ruim. Fica olhando tanto nutriente e esquece da conexão que tem entre um alimento, amor, reunião, encontrar com seus amigos, encontrar com a família, né? Esse outro lado de um alimento. Como que a gente comemora a vida? Não é que você vai comer para comemorar, não é isso, mas sempre uma reunião tem você vai agradar uma pessoa, faça um cafezinho com pão de queijo, chama para almoçar na sua casa. Aliás, eu fui almoçar na casa da doutora Nari, que delícia que estava lá, tudo muito gostoso. Então, assim, é isso que a gente está falando hoje, parece que o alimento é só o que tem nele, só o nutriente. E eles esquecem das outras coisas. E com isso gera uma desconexão. E à medida que se você desconecta do valor de um alimento, você começa a ter algum transtorno alimentar. Sim. Porque você vai ter medo para comer. Nossa, será que eu estou comendo carboidrato demais? Será que com isso eu vou ganhar peso demais? Ou de menos? Então, assim, isso numa cabeça de um adolescente que ainda não tem o seu cérebro totalmente desenvolvido para entender se aquilo é bom, se aquilo não é bom, muito difícil. Muito difícil. E assim, mais uma vez, eu acho que a mídia, ela veio para o bem, né? Mas nós pais temos que ver o que nossos filhos estão até seguindo, quem está impulsionando nossos filhos, quem que está levando informação para os nossos filhos, porque às vezes alguém que está levando, acorda de manhã, põe 20 cápsulas, a dieta do pó, que eu falo, que hoje em dia é a dieta do pó, né? Põe 20 cápsulas, não que os suplementos a gente precisa, né? Nós não estamos falando nada, não. Tem vários pacientes meus que usam suplementos que precisem, fala lá. Então, a adolescente fala, não, olha como é que ela é bonita. Ela tá na dieta do pó, 20 cápsulas e põe tudo para dentro e cadê a fibra? Cadê sentar com a mãe e com o pai? Cadê a mãe olhar essa criança? Eu queria que tivesse na moda, gente, comer devagar. Aliás, agora, na minha época, era 20 vezes. Agora são 36 vezes, né? Aumentaram. Eu acho que falava 20, a gente mastigava 10. Então, eu acho que eles estão falando 36 para fazer 20. Uma média. Eu acho, viu? Na minha opinião. Mas agora, tem que estar na moda isso. Comer de verdade, comer devagar, comer em família. Isso que tem que estar na moda. Porque não existe corpo da moda. Existe o corpo que a gente nasceu. Tem a nossa genética, tem nossas boas escolhas, a gente vive numa sociedade que tende à obesidade, vem mais pandemia, e vem mais o comer emocional, que tem ótimos podcasts da Denise sobre isso. Então é uma avalanche sobre nossas crianças e adolescentes, porque tem muita criança que já está com isso, já chega, se sobe na balança, a mãe já fala, vamos ver. Então, nossa postura perante o que a gente compra, nossa postura perante o que põe em casa, nossa postura de observar nossos filhos é muito importante. O negócio está tão sério que recebi uma mãe, em uso de hormônio de crescimento para que ela emagrecesse, a mãe. Então, isso é uma polêmica, que a gente não usa hormônio de crescimento em adultos para emagrecer, isso já está provado pela ciência, e aí muitas pessoas passando de uma forma desonesta, essa mãe amamentando em uso de hormônio de crescimento, porque ela queria emagrecer, sendo que ela já era muito magra, usando um tanto de suplementos que o médico passou para ela por conta de beleza. E o bebê, como que esse bebê respondeu? Chorando. Por que ele estava chorando? Porque esse leite materno só tinha química, gente. Porque os medicamentos, muitos medicamentos que a mãe que está amamentando, se ela tomar, vai passar pelo leite materno. E ela, ela não precisava perder nada. Olha que distorção de imagem corporal. E a própria amamentação já é uma academia e tanto. Já é uma academia e tanto. E ela encontrou um profissional desonesto que passou hormônio de crescimento para a mãe tomar e mais um tanto de coisa. E isso para nós, pediatras, a hora que a gente vê um negócio desse, a gente fala, oh meu Deus do céu, cadê o Conselho Regional de Medicina que não fiscalizam essas picaretagens, né? Então eu acho que a gente tem sim que abrir o nosso
a gente tem que começar a entender, gente, qual a informação que você está escutando, de quem que você está escutando. Será que você não está realmente sendo enganado? Né? Isso é muito sério. Enganado pela mídia, pela indústria, né? Pela indústria. Eu falei, eu tenho saudade da época que a indústria fazia o Popeye pro pessoal comer espinafre, não é? Da nossa época, né, Denise? Diz que diz, né? Eu nem sei, fui ver se era fake news isso. Sobrou muito espinafre nessa época e eles queriam a lavoura da linha nesse espinafre, vamos fazer um personagem que fica forte com o papai. E hoje não, a indústria fala assim, então todo mundo, moda do óleo de coco, aí cai óleo de canola e soja. A indústria, opa gente, vamos agora... Moda da linhaça. Moda da linhaça, opa. Então a indústria, ela também vai jogando isso na mídia de acordo com o que ela quer vender. Então isso tem que ter, é nós pais. Porque se nós tivermos, a gente repete, né, Denise, porque é muito importante. É o olhar nosso. Agora você imagina, uma mãe que está recebendo toda essa questão desse tratamento para emagrecer durante a amamentação. Muito provavelmente vai ser uma mãe que vai ter um olhar para essa filha, sempre que essa filha esteja num peso, às vezes, muito baixo. Um olhar distorcido. Um olhar distorcido. Com certeza. Isso provavelmente pode um alto risco dessa criança não ser uma criança que tenha uma conexão positiva ou tenha um transtorno alimentar. Né? A gente não conversa de peso com criança. A gente não começa a falar assim quando você passa na rua e fala, nossa, tá vendo aquele ali? Tá muito gordo, tá muito magro. A gente hoje está com essa campanha, vamos falar de estilo de vida saudável e não questão de ser magro ou ser gordo. Porque às vezes uma pessoa tem um peso, gente, e você tem que entender que ela tem uma altura, ela tem uma constituição, ela tem um estilo de vida que para aquela pessoa tá ok. Então não tem essa comparação. Né? Eu acho que é mais a postura mesmo, né? Igual assim, o jejum intermitente. Ele é uma prática milenar do Oriente. Por quê? Era para as pessoas jejuarem, ficarem de jejum e meditarem. Imagina que no Brasil você compra uma feijoada e vai meditar. Ninguém consegue meditar. E quando chegou o jejum intermitente aqui no Brasil, para que ele serviu? Para emagrecer. Porque nós distorcemos ele. Então, uma prática que era milenar, que eram feitos pelos antepassados, lá era o equilíbrio. E aqui, gente, estilo de vida saudável, o emagrecimento é consequência. Você não faz... Lógico que você vai emagrecer, mas é uma consequência do estilo de vida saudável. Vai melhorar tudo, porque à medida que você começa a comer equilibrado, com quantidade, variedade adequada, o que acontece? A sua microbiota intestinal vai melhorar muito. E hoje a gente sabe que são as bactérias e os protozoários, os vírus que moram no nosso intestino, que vai mandar no nosso humor, no nosso aprendizado, no nosso equilíbrio emocional. Então, se você modifica a alimentação, começa a dormir cedo, praticar atividade física, ter bons relacionamentos, ter amizades, ter propósito de vida, tudo dá certo, né? Mais, igual felicidade. Felicidade. Tudo, se somar tudo isso só dá felicidade, né? Então, assim, antes de eu despedir, eu queria muito chamar essa atenção. Cuidado com seu filho, cuidado. Olha o que ele está pedindo para você comprar para ele comer. Olha a questão da atividade física, se está demais. Começa a ver o que ele está assistindo no TikTok, que ele está assistindo no YouTube. Por favor, olhe os amigos que eles estão andando. E outras coisas, tem algumas coisas assim, não é só observar. Às vezes seu filho está com uma fraqueza diferente, alteração menstrual. As meninas que têm muita restrição de comida, né, Denise? Elas podem até ter restrição de fluxo menstrual. Então, fiquem de olho, déficit de crescimento. Então, esse menino... Porque não é só o sobrepeso que tem que ficar de olho também, né? Nesses transtornos geralmente da adolescência, é também perder muito peso, então fraqueza, insônia, se seu menino tá com insônia. Então, me lembrem mais, rendimento escolar, né? Então, assim, essas coisas também ficar ligada, né, Denise?
Muito obrigada, que delícia, dá vontade da gente ficar Pois conversando é, eu a que tarde agradeço. inteira, né? Nossa, fiquei Mas, feliz assim, pelo convite, agradeço demais conversar. Estar com você sempre é muito gostoso, Denise. Também recíproco. Gosto demais de você. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente essa nossa conversa. E aí, se você gostou, conta para o seu amigo, passa o vídeo, passa o áudio no Spotify, que está no Spotify. Então, assim, a gente tem que transmitir essas informações, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço. Chegamos ao fim. Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com a gente. A equipe do Bicho Papinha agradece demais quando vocês dão feedback, perguntam, para a gente movimentar, para a gente sempre estar trazendo novidades. Então, nosso Instagram, @bichopapinha.pod. Estou te esperando. Tchau!